Nos últimos 2 episódios do podcast, eu comentei com vocês um pouquinho sobre o Deus Pai e também sobre Jesus, e esse eu gostaria de dedicar especialmente para falar sobre o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda quem é o Espírito Santo e por que ele é um membro fundamental da Trindade. Sim, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, já que ele esteve presente na criação. Além disso, ele também tem o poder de ressuscitar os mortos. Ele é todo poderoso no geral, então ele é digno de toda a honra e toda a glória, assim como Jesus e como Deus Pai. Olá, amigo, seja bem-vindo ao seu canal Cristão de Produtividade. E por que nós temos que desenvolver um relacionamento exclusivamente com o Espírito Santo? Basicamente, sem que você aprenda a desenvolver esse relacionamento, você nunca poderá chegar até Jesus. Se eu não me engano, foi no segundo episódio desse podcast que eu mencionei que é impossível falar sobre o Pai sem mencionar Jesus, assim como é impossível falar sobre Jesus sem mencionar o Espírito Santo. Isso acontece porque é através do Deus Espírito Santo que nós conseguimos alcançar a Jesus, e é através de Jesus que nós vamos alcançar ao Pai. Então, se você já se perguntou por que é tão importante desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, é basicamente porque se você não conseguir desenvolver esse relacionamento, você não será salvo. Se nós não temos acesso a Jesus, não conseguimos alcançar a salvação. Eu gostaria de ler um texto que está em João 16, 8-11, que fala assim: Quando ele vier, que é o Espírito Santo, aqui é Jesus mencionando sobre o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Portanto, além de nos fazer chegar até Jesus, o Espírito Santo nos mostra a necessidade que nós temos de Jesus. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com o Consolador, nós entendemos sobre o pecado, nós somos convencidos do pecado, porque nós temos a natureza pecaminosa. E nós temos dentro de nós coisas ruins, nós temos pensamentos impuros, nós temos inveja, nós temos diversas coisas péssimas dentro de nós. Somos tão injustos e muitas vezes nós pensamos coisas absurdas que nós teríamos vergonha até de falar em voz alta. Daí vem o Espírito Santo para indicar que aquilo que se tornou natural para nós por conta da nossa natureza pecaminosa está errado. Então, quando nós cometemos aqueles erros que infelizmente se tornam automáticos, vem a voz maravilhosa do Espírito Santo e fala assim: isso desonra a Jesus, você deve parar de fazer isso. Portanto, o Espírito Santo faz aquele trabalho de transformação de toda a nossa vida. Ele é que nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Jesus. Inclusive, o Espírito Santo nos convence do maior dos pecados, que é não reconhecer a Cristo Jesus como Salvador e Senhor. E aí você pode se perguntar: ok, Luciana, por que o Espírito Santo também veio para nos convencer sobre a justiça? Nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso único intercessor. Então, quando ele foi ao céu, ele mandou o Espírito Santo para que ele nos revelasse o que Jesus foi fazer lá no céu. Não é como se Jesus tivesse se oferecido como sacrifício, ressuscitado e ido ao céu tirar férias com o Pai. Não foi assim. Ele está agora mesmo no santuário celestial. Desde que Jesus subiu ao céu, ele está no santuário para interceder por nós. Ou seja, quando nós cometemos erros e daí vem o Espírito Santo, fala no nosso coração, nós nos arrependemos por meio do Espírito Santo, Jesus mostra o seu sacrifício para nos purificar. O Espírito Santo nos convence da justiça porque ele está aqui para mostrar que, de acordo com a lei do Senhor, o pecador deve morrer. Mas, no nosso caso, houve um substituto maravilhoso que é Jesus. Ele pagou todo o preço por nós. E ele está no céu para poder mostrar isso, intercedendo por todos nós. Sendo assim, o próximo passo é do juízo. O Espírito Santo vem para nos convencer de que haverá um juízo um dia. Os pecados que são cometidos hoje, as injustiças, elas não vão ficar dessa forma. Nós sabemos que Jesus virá em breve nos buscar e que aqueles que são fiéis e estarem vivos nessa ocasião, eles vão ser transformados e vão ser arrebatados, ou seja, levados para o céu. E também aqueles que morreram crendo em Jesus, eles ficaram descansando durante todo esse período. Eles vão ressuscitar transformados, com o corpo revestido de imortalidade, assim como a Bíblia fala, de incorruptibilidade. E todos nós, os salvos, iremos para o céu passar 1000 anos. Devido à vinda de Jesus, aquelas pessoas que não aceitaram a ele, simplesmente vão morrer com o sopro da sua boca. Sendo assim, quando Jesus reunir todos os santos e os salvos e ir para o céu passar 1000 anos, Satanás vai ficar
nessa terra preso. Aquelas algemas que são citadas na Bíblia não são literais, mas sim que ele ficará preso de forma que não consiga atentar a ninguém. Satanás vai ficar durante 1000 anos nessa terra, com diversos corpos espalhados por todos os lugares, e ele não vai ter ninguém a atentar. Essa vai ser a prisão dele. Enquanto isso, os santos vão estar no céu e eles vão estar ali para poder comprovar tudo o que Deus fez e como o nosso Senhor é um juiz justo. Encerrado esse período, Jesus vai voltar para a terra novamente para trazer o verdadeiro juízo. As pessoas que morreram devido à segunda vinda dele vão ressuscitar e o inimigo vai reunir a todas para que elas ataquem a cidade santa. Mas é nesse momento que todo o pecado será exterminado da face da terra. Diz em Isaías que essa será uma obra estranha para Deus, mas ele deverá fazer isso para exterminar com o pecado e infelizmente quem estiver abraçado, quem não conseguir se livrar do pecado, será destruído junto com Satanás e os seus anjos. Até porque esse lago de fogo, ele foi construído justamente para o inimigo, não para os seres humanos. E uma coisa impressionante e que revela ainda mais o amor de Deus é que haverá uma destruição total. Ninguém ficará queimando e queimando eternamente, até porque o nosso Deus é um Deus de amor. Lá em Judas 7, se você reparar esse versículo, vai falar que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. E essas cidades até hoje não estão queimando e queimando e queimando. Dizer que será queimado pelos séculos dos séculos não está relacionado à duração, mas sim aos resultados, às consequências. Quem não aceitar Jesus vai morrer eternamente. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse assunto de inferno. Muitas vezes as pessoas pensam e criaram até a teoria de que haverá um inferno, que as pessoas vão queimar e que nós, os justos, eternamente vamos ver as pessoas queimando ali. Que felicidade haveria no céu se isso fosse verdade? Não haveria nenhuma felicidade para mim se eu visse um parente ou um amigo sendo queimado eternamente. E que Deus de amor é esse que queima as suas criaturas eternamente porque elas cometeram pecado? Então mantenha isso em mente, que quando Jesus vier pela terceira vez para trazer juízo, ele vai exterminar o pecado e os pecadores e Satanás. Nada de mal ficará na terra e em todo o universo. Tudo isso será exterminado e essa é a nossa maravilhosa esperança. Agora, voltando para o assunto do Espírito Santo, ele também veio, além de vir para revelar Jesus, para nos fazer a chegar até Jesus. Ele também veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e além disso, para desenvolver os maravilhosos dons que vêm somente dele. E o principal dom é o amor, e nós sabemos que através de Jesus, nós tivemos a maravilhosa possibilidade de conhecer o amor do Pai. Sendo assim, por meio do Espírito Santo, ele nos dá uma promessa incrível que é: esse amor que vocês viram ser revelado em Jesus, esse amor do Pai, eu vou fazer com que vocês desenvolvam esse mesmo amor por mim e pelos outros. Então a gente pode reparar que receber o Espírito Santo tem somente vantagens. Mas como fazer isso? Quando nós estudamos, podemos observar que a Bíblia indica duas formas básicas de você receber o Espírito Santo de Deus. E a primeira delas é quando a pessoa é batizada. Isso nós podemos observar na história de Jesus. Então, quando ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, em forma de pomba. Sendo assim, o batismo nas águas, a imersão ali nas águas, ela representa a morte e a ressurreição para uma vida em harmonia com a vontade de Jesus. E da mesma forma, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos sepultados e ressurgimos para fazer a vontade do Senhor, não a vontade da nossa carne. Sendo assim, há um requisito para que o Espírito Santo permaneça na nossa vida, que é a obediência. Quem vive de acordo com a sua vontade e deixa de lado as exigências que Deus faz para nós, simplesmente não pode receber o Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina, esteja a gente de acordo ou não. Quando nós lemos o livro de João, especificamente o capítulo 16, Jesus fala da demonstração de amor, e que essa demonstração de amor é feita através da obediência. Eu já comentei isso em outro episódio. Portanto, nós temos uma fórmula básica para receber o Espírito Santo, que é ser batizado e, em segundo lugar, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E para que a gente descubra qual é a vontade de Deus, é fundamental que a gente tenha contato com a palavra. Daí surge a importância em fazer o devocional todos os dias. Nós não conseguimos receber uma dose do Espírito Santo e ficar abastecidos durante o restante da semana. Nós não podemos ir para o culto e pensar que, olha, eu já fui para o culto no domingo e aí eu não preciso mais buscar o Espírito Santo, eu não preciso fazer uma devocional, eu não preciso ir na igreja mais de uma vez por semana porque eu já recebi aquilo que eu precisava. Mas isso é uma mentira. O Espírito Santo, quando nós estudamos, entendemos que nós precisamos recebê-lo diariamente na nossa vida, não em uma ocasião e pensar que tudo se resolveu. Dessa forma, depois que você é batizado, para que você esteja ali
recebendo o Espírito Santo diariamente, você precisa estar em contato com a Bíblia todos os dias e também estar em contato com o Espírito Santo por meio da oração todos os dias. Foi através dessas ações simples que eu recebi o Espírito Santo na minha vida, que ele falou comigo a primeira vez ou que eu escutei ele a primeira vez, porque o Espírito Santo sempre fala com nós. Como eu mencionei, ele veio para convencer cada um de nós sobre o pecado, a justiça e o juízo. E ele veio a primeira vez na minha vida para me convencer acerca de um pecado que eu estava cometendo, que era a falta de amor. O Espírito Santo falou de uma forma muito respeitosa, mas ao mesmo tempo insistente, que eu não amava uma pessoa que é próxima a mim e que eu precisava fazer isso. Porque o amor é um princípio e não um sentimento que nós temos. E foi através de passos simples, que é leitura da palavra, oração, que ele me ensinou a amar essa pessoa de todo o coração. Essa importância da busca diária do Espírito Santo, eu aprendi em um grupo que chama Sala 57. Eles se reúnem às 5 horas da manhã, na maioria dos dias da semana, para buscar o Espírito Santo. E na sala, foi através das pregações, quando eu entrava ali de madrugada para escutar, eu sempre tive o meu relacionamento com o Pai, isso eu já mencionei, eu sempre tive uma relação muito boa com Deus Pai. Com Jesus eu fui desenvolver depois, mas com o Espírito Santo era muito complicado, porque eu sempre orava ao Deus Pai em nome de Jesus e acabou. Eu não tinha relação nenhuma com o Espírito Santo, eu não sabia como falar com ele, eu nem sabia que isso era possível, que a gente podia falar diretamente com o Espírito Santo. E na sala eu entendi que nós não precisamos mandar recado para o Espírito Santo. Ai, Deus Pai, envia o Espírito Santo sobre nós podemos falar diretamente a ele. Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Eu identifico que eu preciso muito do Senhor, que eu preciso muito desenvolver os seus dons, que eu preciso entender o que é o pecado para que eu me afaste do pecado e para que eu venha honrar ao Senhor. Tudo isso a gente pode fazer diretamente ao Espírito Santo, porque nós não precisamos mandar recado para ele. Quando nós reconhecemos que precisamos da atuação dele na nossa vida, nós podemos pedir diretamente a ele. E eu separei essa partezinha para falar como nós podemos saber quando é a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que você vai ter certeza. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvidas porque elas ficam: Lu, como eu vou saber a diferença entre a minha voz da consciência e a voz do Espírito Santo? Uma das principais dicas é essa, que você não terá dúvidas. Muitas vezes vai ser algo incômodo pra você, vai ser algo que você não vai querer fazer, porém a voz vai continuar insistindo. Apesar de você não querer fazer, você vai ter a certeza de que aquilo é para o seu bem, mas muitas das vezes você vai ficar: ai, mas eu não queria fazer isso é muito difícil pra mim. A nossa natureza pecaminosa sempre vai querer fugir, mas a voz sempre vai continuar insistindo. E por fim, para encerrar esse podcast, eu gostaria muito de falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Esse é um assunto bem sério e que eu gostaria de trazer aqui. Não poderia falar sobre o Espírito Santo sem mencionar essa parte, porque é fundamental para cada um de nós. Caso essa voz insista durante um longo período e a pessoa se fizer de surda, então ela estiver determinada a continuar cometendo os erros todos os dias da vida dela, isso significa que ela está pecando contra o Espírito Santo. Ela simplesmente desconsidera essa voz que está falando para ir para o caminho certo. E por conta disso, ela se torna uma pessoa rebelde e o Espírito Santo simplesmente a abandona. Isso é muito triste porque nós entendemos que conseguimos alcançar a salvação que está em Jesus através do Espírito Santo. Nós não temos a possibilidade de nos arrependermos sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, se nós cometermos o pecado contra o Espírito Santo, não há possibilidade de se arrepender. Quem não se arrepende não consegue chegar até Jesus. E quem não chega até Jesus não chega até o Pai. E, consequentemente, não é salvo. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo se torna um morto-vivo, porque essa pessoa simplesmente perde a possibilidade de ser salva. O único meio pelo qual ela poderia ser salva, ela negou. Então, por conta disso, ela é uma morta-viva. E creio que isso é a coisa mais triste que existe, porque a pessoa perde a sua chance de viver eternamente uma vida feliz e de amor ao lado de Jesus. O meu convite para o final desse podcast é que você escute a voz do Espírito Santo. Muitas vezes serão coisas desconfortáveis para nós, porque, como eu falei, nós temos a natureza pecaminosa, mas é fundamental que você escute, que você dê atenção, que você não se faça de surdo. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, porque ele pode fazer coisas maravilhosas. E claro, você precisa ler a palavra. Então, esteja em contato diariamente com o Espírito Santo, converse com ele através da oração e leia a Bíblia para saber a vontade de Deus. Eu digo muito que, com certeza, o Espírito Santo usa pessoas para falar com nós, mas ele vai usar principalmente a palavra de Deus para falar ao nosso coração. Eu espero que esse podcast tenha te
te ajudar de alguma forma. Com certeza eu quero falar mais sobre o Espírito Santo, porque não é possível falar sobre ele em um podcast somente. Tem diversas coisas que podemos comentar aqui, como por exemplo o Pentecoste. Então, com certeza eu gostaria muito de falar a respeito. Se você tiver alguma sugestão, pode colocar nos comentários. Agora nós vamos fazer a nossa oração para encerrar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Deus Espírito Santo, porque o Senhor foi enviado por Jesus para nos fazer conhecer a vontade do Pai, nos fazer conhecer o amor. Muito obrigada porque o Senhor Espírito Santo revela Jesus e o Senhor transforma o nosso coração para que a gente comece a viver de acordo com a vontade de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos mostra o que é o pecado, como é ofensivo a Deus, porque o Senhor nos mostra sobre a justiça de Deus, sobre o juízo, que um Deus justo não aceita que o pecado permaneça em nós. Que o Senhor transforme o nosso coração, que a nossa vida venha a ser de honra e glória ao teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Esse foi o episódio de hoje e eu te vejo no próximo. E lembre-se, você é amado. Você pode conferir o episódio 1 agora.